Bom, eu e você vivemos para ver Nicolás Maduro, Venezuela e Brasil, TSE, Lula brigando com o Maduro tirando onda que as eleições da Venezuela têm mais transparência do que a eleição do Brasil. E parece que ele já é bolsonarista, pelo menos segundo ao que essa imprensa moribunda como essa imprensa moribunda tem falado. E o Maduro resolve sentar o pau na urna brasileira. E são tantas notícias acontecendo que eu resolvi acompanhar aqui com vocês. A primeira notícia foi essa, sobre o ditador Maduro, que defende o sistema eleitoral da Venezuela e critica os modelos do Brasil, Colômbia e Estados Unidos. Y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Do mundo. Tiene 16 auditorías. 16 auditorias. Y se hace una auditoría caliente. Ó, eles têm 16 auditorias, tem muito mais auditoria. Você vê que negócio da auditoria, pô, dá para ter 30. Como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? Um exemplo. En Estados Unidos. Não. Es inauditable el sistema electoral. Na verdade, o sistema eleitoral americano é totalmente auditável. Fazem as auditorias e as auditorias acharam um monte de cagada. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia. Não tá mentindo. Não tá mentindo. No Brasil não auditam nada. Nem um boletim de urna é auditado, que é impossível ser auditado, é todo eletrônico. Né? Aliás, antes que critiquem, quem disse isso foi o PSDB, não fui eu, não. No auditan ni un acta. Eu não sei como é que é o sistema eleitoral na Colômbia. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. 54? Caramba, então, assim, essa crítica, digamos assim, né, em relação ao Brasil, ele não está errado. Não está errado. Ele tem mais auditoria do que o Brasil. É claro que se você mandar o teu primo auditar as suas... se quem controla a auditoria, né? Por isso que a auditoria tem que ser independente. No Brasil, o TSE diz que eles mesmos auditam as urnas. E a gente tem que acreditar. Né? Tem que acreditar. Eles também. Há uma semelhança imensa no discurso. Esse discurso aí poderia ter sido feito claramente pelo presidente do TSE, pelo Alexandre de Moraes, pelo Barroso, pelo Gilmar Mendes. Esse discurso de nós temos o melhor sistema do mundo, nós temos todas as certificações, nós somos os mais confiáveis, olha o sistema dos Estados Unidos, que vergonha, etc, etc. Esse discurso, eu diria que não é que ele poderia ter sido feito. Ele foi feito exatamente da mesma forma por quase todos os últimos presidentes do TSE que o Brasil teve. Quantas vezes você ouviu o Alexandre bater no peito para dizer que o sistema eleitoral brasileiro era infalível? Quantas vezes você viu a esquerda americana, para vocês terem uma ideia, que se chamava de The Big Lie, a grande mentira, a ideia de que tinha havido fraude nas eleições americanas. No entanto, mais de 30 estados mudaram, acho que 34 estados dos 50 mudaram a sua legislação para mudar práticas eleitorais que aconteceram em 2020. Essa, inclusive, é uma das poucas esperanças que a gente tem para que haja eleições limpas nos Estados Unidos. Em seguida, a Venezuela retirou o convite ao Fernandes para observar as eleições. Ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que o regime de Maduro retirou o convite feito pelo CNE para observar as eleições na Venezuela. No X, o peronista anexou uma cópia da carta no dia 12 de julho, na qual o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano o convidava para ir ao país. Entretanto, Fernandes escreveu na terça que o regime Maduro pediu para que não viaje e desista de cumprir a tarefa que foi confiada. Aí diz o Fernandes aqui: a razão que me foi apresentada é que, na opinião daquele governo, as declarações públicas feitas por mim por um meio de comunicação nacional causaram desconforto e levantaram dúvidas sobre a minha imparcialidade. Eles entenderam que a coincidência com que o presidente do Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva havia expressado um dia antes, gerou uma espécie de desestabilização no processo eleitoral. O Brasil, a declaração de Lula que a Fernandes fez referência foi dada pelo Brasileiro numa entrevista à agência de notícias na segunda, essa última segunda, onde o petista Lula disse ter ficado assustado com a fala de Maduro sobre um banho de sangue caso ele seja derrotado. E aí diz que quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. A fala do Lula. Maduro respondeu para o Lula tomar um chá de camomila e reclamou que as eleições brasileiras não são auditadas. Olha o tamanho dessa treta. TSE responde que a urna brasileira é totalmente auditável. O que o TSE diz? A urna já imprime, após a votação, o boletim de urna. Então, tá pronto. Isso é a auditoria do TSE. Mas a tese do TSE é que você vai lá, digita o seu número na maquininha, a maquininha registra, e ela imprime um boletim de urna. Como é que é feita a auditoria? Simples, você confere o boletim de urna com os números da maquininha, certo? Mas, primeiro, a auditoria, por definição, tinha que ser independente. Essa auditoria é feita por eles mesmos, e não é sequer uma auditoria. É uma cópia do que a própria urna registrou. Então você não tem nenhum, de fato, processo de auditoria. Nesse sentido, pelo menos o Maduro tem lá a auditoria feita pelos 16 primos deles. E o TSE resolveu, e a gente, é óbvio que isso é muito maravilhoso, ficar vendo o TSE brigando com o Maduro. Eu tô aqui, né? Tem um meme, um sticker no WhatsApp que é um patinho comendo um sanduíche falando assim: briguem, desgraçados, briguem. Né? Porque entre uma briga entre o TSE e o Nicolás Maduro, a gente torce para briga. Né? E não tem por que eles brigarem, mas se puderem brigar é melhor, né? Tomara que briguem. E aí o TSE desiste de enviar observadores à Venezuela após a fala de Maduro. Então não vai mais ter nem da Argentina, nem do Brasil. Né? O TSE informou na quarta que não vai mais enviar os 2 observadores para acompanhar a eleição presidencial na Venezuela, o que é uma palhaçada. Os observadores não fazem absolutamente nada. É engraçado que todo mundo sabe a roubalheira que foi a eleição na Venezuela, as últimas eleições. A Venezuela não tem eleições livres há mais ou menos 20 anos, e os observadores, as fundadoras do Black Lives Matter, são os observadores e tudo não, tá tudo muito bem. Devem ter mandado o Barroso também. Barroso, nossa, maravilhoso o sistema da Venezuela. Acho que o Barroso observou a eleição americana e falou que era uma maravilha. Aconteceu, por um acaso, de ter encontrado centenas e centenas de indícios de fraude. Mas o importante é que o Biden ganhou, né? A própria decisões da Corte, a Suprema Corte da Pensilvânia, decidindo sobre a ilegalidade da forma como as assinaturas foram verificadas, a mesma coisa em relação aos tribunais do Arizona. Como eu disse, mais de 30 estados. Então, esses observadores que o Brasil manda não servem para nada, todo mundo passeando e a esquerda validando a eleição do outro. Alguma treta deu, e a gente não sabe qual é o futuro dessa treta. A gente tem que lembrar que o sistema da esquerda revolucionário, eles expelem de vez em quando alguns agentes que não estão cumprindo a cartilha. Mas por que está esse fudevu de verdade na Venezuela? O motivo principal é que as pesquisas estão mostrando que o Nicolás Maduro vai perder feio a eleição. Ele está dizendo que vai ganhar e que se não ganhar vai ter um banho de sangue. E todas as pesquisas estão mostrando que ele vai perder. Edmundo Gonçalves, em uma pesquisa privada da Delfos e da Universidade André Bello, aparece com 59% da intenção de voto. O ditador Maduro vem em seguida com 24,6% do total, ou seja, menos da metade. Você tem 80% das pessoas que dizem que vão votar, definitivamente, 12% talvez e 6,5% dificilmente. Tá? Segundo relatórios pela Voz da América, em uma pesquisa pela Delfos junto com o Centro de Estudos Políticos e do governo da Universidade Católica André Bello, o candidato opositor aparece com 59%, Maduro com 24%. A votação de maioria simples. É a primeira vez desde 2013 que a oposição participa na Venezuela. Em 2018, elas disseram que não havia condições.
né? 2018 foi aquele que o Maduro deu um golpe. E esse González, né? 74 anos, ex-diplomata, membro de longa data da oposição, perfil discreto. Obviamente ele não é o candidato que seria originalmente. Seria a Maria Corina Machado, e acabou eles caçando ela, né? O TSE decidiu caçar a Maria Corina Machado, e daí veio esse González, que era um cara meio que de última hora, até um cara que ninguém imaginava que fosse ser candidato, não tinha nada a perder. Mas se essas pesquisas estão corretas, ele tem 60% dos votos contra 25% do Maduro. E eu digo a você que existe a grande discussão sobre o que vai acontecer nas eleições. Porque se o Maduro ganha, uma outra pesquisa, essa saiu hoje, um artigo que está traduzido no Paulo Figueiredo Show, cerca de 25% da população dizem que vão deixar o país. Então essa é meio que uma eleição de última esperança na Venezuela. Imagina que maravilha que deve estar esse negócio. Se o Maduro ganha, 25% do país vai embora. Se o Maduro perde, e a gente começa a ver relatos cada vez maiores na imprensa, principalmente na imprensa alternativa, de que o Maduro já estaria procurando um lugar para ter um asilo tranquilo, e negociando um asilo. Porque ou ele vai dar um golpe e vai manter descaradamente as eleições fajutas, sem o apoio dos comparsas dele, que deram apoio para ele nas eleições anteriores, porque o Fernandes saiu fora, o Lula agora, o TSE brigando, etc. A Colômbia, idem. Então ele não vai ter o apoio dos comparsas de esquerda. Então ele fica roubando ou ele sai. Mais uma vez peço para você o like, peço para você que se inscreva no canal do YouTube, que considere a possibilidade de apoiar o meu trabalho. Até a próxima.